A série Sandman chegou ao fim, e com isso não iremos mais acompanhar Morpheus, isso por conta do final da série e seus acontecimentos. A segunda temporada e os episódios finais recém-lançados adaptaram muita coisa dos quadrinhos, principalmente a HQ Prelúdio, que explica como o personagem foi capturado por um mero ritual. A HQ tem uma das artes mais únicas e espetaculares de toda a história dos quadrinhos, mas obviamente não teria como adaptar da mesma forma em live action, da mesma forma que muitos dos feitos do personagem não foram adaptados, principalmente os seus feitos e até mesmo citações mais poderosos. Então quem não leu os quadrinhos pode não ter total noção do quão poderoso ele é, e por isso eu estou aqui para explicar para vocês tudo sobre os poderes do Oneiro dos Perpétuos. E vamos começar falando de onde o personagem é escalado, em que parte da hierarquia cósmica ele poderia se encaixar. E de cara já podemos o colocar muito acima dos deuses, onde o personagem já afirmou que eles nascem em seu reino para servirem à sua vontade. Então os deuses seriam algo como a manifestação dos sonhos na verdade, o que faz bastante sentido, já que Morpheus já afirmou que ele é o inconsciente coletivo, que o inconsciente coletivo se agrupa nele, o que é basicamente o que são os deuses. Mas esses sonhos podem atuar no mundo real, diferentemente das suas outras criações. E isso o coloca acima de muitos seres como todos os panteões, sejam eles da Terra ou não. Logo, Zeus, Poseidon, Hera, Horus, Hal, Asa Noturna e seres do mesmo calibre estão abaixo dele. Isso fica ainda mais claro quando Azazel, no Reino dos Sonhos, ameaçou Morpheus e foi rapidamente derrotado, assustando deuses e entidades que estavam no local. Um desses seres era a manifestação do Caos, um ser de igual poder ou superior ao Vingador Fantasma, Senhor Destino e Espectro. Outro deus que provou um pouco da força do Moldador foi o Loki, que estava apanhando para o Coríntio, um pesadelo criado pelo sonho, e escapou quando o Perpétuo foi preso. E o Thor, causando confusão no seu reino, não causou nenhuma preocupação a ele, já que ele poderia detê-lo a qualquer momento, como foi lá e fez. E na real, quando um deus o ataca, Morpheus costuma fazer muito pouco caso, o que faz seus súditos se perguntarem por que ele simplesmente não os destrói quando isso ocorre. Ademais, foi mostrado que ele pode emprestar poder aos guardiões para manter afastados uma multidão de deuses, anjos e demônios de vários panteões, o que mostra ainda mais suas capacidades. Mas aqui vale lembrar que os deuses serem sua criação vale para os deuses da Vértigo. Na DC, muitos contam com outras origens que não estão ligadas ao personagem, como por exemplo a Hecate, que nasceu ao mesmo tempo que o multiverso e personifica toda a magia, longe de ter algo a ver com o Senhor do Sonhar. Deuses que são manifestações de outros seres também escapam dessa lógica, como é o caso da Darkseid, que é um avatar da grande escuridão. Isso também não vale para seres angelicais na própria Vértigo, que são criações da presença, o próprio criador da DC. E olha, também podemos colocá-lo acima da quinta dimensão da editora, onde Morpheus colocou o vilão Ultimator, um ser que incorpora a 10ª dimensão e é facilmente mais poderoso que Mr. Mxyzptlk, em um sono eterno. Ele não conseguiria fazer isso se não fosse mais poderoso que o mesmo, já que Morpheus é extremamente cauteloso em lidar com entidades mais poderosas que ele, como foi visto ao encarar Lúcifer. E já que eu mencionei ele, Morpheus é muito mais fraco que os criadores do multiverso, no caso, o mencionado Lúcifer e Miguel Demiurgos. Muito provavelmente isso inclui o Arcanjo Gabriel, que foi o terceiro a ser criado ao lado dos outros dois. Talvez inclua até mesmo Amenadiel, que já foi considerado tão forte quanto um arcanjo, mas o certo mesmo são Miguel e Lúcifer. O Rei do Sonhar, ao ir pela segunda vez ao inferno, se preparou antecipadamente para sua morte, pois sabia que não seria capaz de vencer um combate entre eles. E como Miguel Demiurgos é mais poderoso que Lúcifer, a lógica se estende a ele. Morpheus seria incapaz de derrotá-lo, mas Morpheus não seria realmente morto, ele nem mesmo está realmente vivo como pensamos. E também vale lembrar que, mesmo sendo o criador indireto dos deuses, ele ainda está sujeito às suas leis, juntamente com os perpétuos. Uma delas envolve as fúrias, também chamadas de bondosas, onde se algum perpétuo, fora a morte, tirar sangue da família, eles serão mortos por elas, o que é uma das poucas formas de matar um perpétuo, já que a força convencional não pode feri-los. Tanto é que Morpheus já caiu em um buraco negro e ficou levemente machucado, mas ainda não foi o suficiente nem mesmo para incapacitá-lo ou coisa do gênero. Mas isso não o torna mais fraco, e revelou que poderia facilmente derrubar os portões do inferno e até mesmo exercer controle sobre aquela realidade, mas não faria nada contra Lúcifer, como eu disse. O Perpétuo é a própria realidade, e sente a dor de um multiverso surgindo da criação. Assim como os demais, ele é uma verdade primordial que compõe um aspecto da criação da presença. Seu reino, o Sonhar, é um reino infinito e em constante expansão, facilmente sendo do tamanho de um multiverso. Dentro do seu reino, ele atinge níveis de quase onipotência, tendo a capacidade de fazer qualquer coisa que ele desejar. Um objeto criado por ele que vale a pena ressaltar é a sua nave, feita de um pedaço do seu reino, capaz de navegar para fora do espaço e do tempo. Lá dentro do seu reino no caso, a lógica se aplica à vontade do seu mestre, então coisas como lógica de desenho
desenhos animados são possíveis. O Mervyn, cabeça de abóbora, já colocou um papel de parede pintado de biblioteca e logo em seguida se tornou uma biblioteca real. Essa biblioteca que é a maior fonte de informação de toda a DC de longe, contendo bilhões de livros, todos pensados e feitos lá no sonhar, mas nenhum escrito no mundo físico. A Biblioteca dos Sonhos pode ir além da grande imaginação dos autores e de citação de livros fictícios dentro de livros reais, como os livros que cada um de nós sonhamos, mas não os escrevemos ou terminamos, ou rascunhos, personagens que não estão presentes na versão definitiva e por aí vai. Basicamente lá possui cada livro que já foi escrito e os que nunca foram escritos, e o sonho sabe o quanto que conhecimento e informação é algo valioso, onde justamente a verdade por trás da criação ajudou o Batman a deter o Deus Barbatos, por mais que dessa vez foi o Daniel e não o Morpheus. No sonhar, Morpheus não pode ser enganado. Loki até tentou, mas o sonho percebeu e em um acordo com o Deus das Trapaças, foi perfeitamente capaz de formar um sonho capaz de enganar Odin. O poder do sonho no reino dos sonhos, se liberado com força suficiente, também pode levar consequências no reino físico, e sem ele, seu reino decai. Ele também pode tirar coisas do seu reino e levar para a realidade, e vice-versa, como fez com Caim e Abel, que agora são moradores fixos do sonhar. Também já pegou a cidade mística de Bagdá e a colocou em uma garrafa para viver para sempre como uma ideia, enquanto a cidade real se torna realista. Basicamente, ele copiou e colou a cidade para o seu reino, mas em um formato mais abstrato, representando que a cidade deveria ser eternamente, enquanto a cidade no mundo real se tornava uma cidade cada vez mais comum. Sendo poderoso igual ele é, seus feitos costumam abranger grandes áreas, na maioria das vezes, toda a humanidade. Ao recuperar o seu rubi, fez toda a humanidade dormir em paz, até mesmo em locais como o Asilo Arkham, um local notoriamente mais perturbado mentalmente que o restante da DC. E supostamente, já que o texto não deixa claro, ele fez toda a humanidade em toda a criação dormir em paz. Então ele pode ter usado o seu poder em todo o multiverso nesse feito em específico. E quando o sonho se apaixonou, então tudo o que podia sonhar sonhou com seu rosto, e tudo o que podia sonhar teve sonhos de amor. E quando eu digo tudo, quero dizer tudo mesmo, já que até cidades sonham, assim como computadores, estrelas e os planetas. Na verdade, as estrelas têm medo dele, e isso porque sabem que ele pode as matar rapidamente se quiser. E como já foi visto nas páginas do Monstro do Pântano, os planetas têm suas personificações físicas e seu próprio parlamento, então muito provavelmente dormiram em paz também. Também já foi dito que a maioria dos mundos são considerados sonhos, então não é nenhum absurdo dizer que fazem parte dos seus domínios também. Sua mera presença deforma o multiverso, graças também ao fato da natureza ambígua dos seus poderes. Apesar dele ser o sonho, o personagem também manipula a realidade, assim como a morte concede a vida, a destruição pode criar e por aí vai. Dessa forma, se 1000 seres sonharem ao mesmo tempo com a mesma coisa, a realidade responderia aos seus desejos e isso então se realizaria. Prova disso é quando os humanos eram comandados pelos gatos e sonharam ao contrário, e por isso gatos hoje são domesticados. E quase que a lógica se inverteu de novo, já que teve uma gata que tentou reunir 1000 gatos para sonharem que dominam os humanos novamente, mas ela não conseguiu reunir tantos gatos assim e tudo continuou como sempre esteve. De acordo com o destino, a morte do irmão faria com que realidades inteiras caíssem, girassem e se quebrassem através do tempo e da existência, mostrando sua importância para mantê-las de pé e estáveis. Morpheus também tem um certo poder sobre o destino das pessoas na vida após a morte. Certa vez, ele condenou uma mulher ao inferno por não amá-lo. Depois de libertá-la, ele colocou a alma dela em uma criança para que reencarnasse. Mas isso muito provavelmente só deve valer para pessoas e almas que ele lida pessoalmente. Senão ele poderia ter evitado a ida da esposa do seu filho, Orfeus, ao Hades, o que causou sua ruína e futura morte. E se alguém tiver uma história particularmente interessante quando chegar a hora de morrer, ele pode levá-lo para o sonhar. Ele fez isso por Caim e Abel, como eu mencionei, Matthew, que era um personagem do Monstro do Pântano e foi transformado em um corvo, e muitos outros que vivem no sonhar atualmente. O personagem pode até mesmo fazer isso se for contra a vontade do governante do universo que está o ser que ele deseja ter em seu reino. Mas Morpheus não faz isso por qualquer um. Ele entende que sua irmã, a morte, tem um trabalho que deve ser realizado. As almas têm um local que elas têm que ir, que estão destinadas. Tanto é que ele não permite que fantasmas se escondam em seu reino para permanecerem vivos. Bom, vivos entre muitas aspas, mas eu tenho certeza que vocês entenderam. Os sonhos também podem prever o futuro. Embora Morpheus considere a interpretação dos sonhos algo inferior a ele, ele está disposto a prever o futuro por si mesmo, já que o tempo não é estritamente linear no sonhar, e já usou seu poder para prever o futuro para ameaçar uma pessoa. Mas essa questão deles poderem ver o futuro é uma questão muito nebulosa, já que isso seria uma atribuição do seu irmão mais velho, no caso, o Destino. E isso é bem curioso, já que Morpheus teve um destino trágico no final da série e dos quadrinhos, onde no final ele acaba morrendo. Ele se entrega para sua irmã, então pode ser que ele não seja capaz de ver o próprio futuro, e isso talvez só o Destino consiga, ou talvez essa questão dele ver o futuro seja um furo de roteiro, enfim, vai saber. E falando sobre prever o futuro, muitos de vocês devem ter notado as diversas referências à mitologia grega ao longo da obra, mais proeminente que os demais mitos.
E um elemento constante entre os gregos são os oráculos, seres abençoados por Apolo e que podem ver o futuro, mas nenhum oráculo que não esteja relacionado à família pode ver um dos perpétuos, justamente por isso que Morpheus precisou recorrer ao seu filho enquanto procurava pela destruição. E para falar a verdade, as poucas fraquezas que o sonho apresenta é a restrição das suas responsabilidades, o que contém uma lista enorme de regras, embora esteja implícito que ele é restringido tanto por sua própria personalidade quanto pela real importância dessas regras. Ao ser chamado, por exemplo, ele pode ir até o local como se estivesse sendo invocado, mas precisa atravessar uma série de barreiras dimensionais. Essas barreiras só o atrasam, pois forçá-las é contra as regras. Mesmo assim, ele as atravessa, o que não é um limitador tão grande, mas vale a curiosidade. E por fim, como eu comentei lá no início, um perpétuo pode ser morto. Não da forma convencional, mas pode, como ocorreu com Morpheus. Ele escolheu Daniel como seu sucessor, uma criança nascida no sonhar e que assumiu o posto no final da obra e da série live action. Daniel ainda é o sonho, mas é um ponto de vista diferente da sua versão anterior. Logo, não é menos poderoso que o seu antecessor e também não é mais poderoso, mas é com certeza mais inexperiente. Ele ainda depende do uso da sua esmeralda para utilizar de todo o seu poder, ao contrário do Morpheus, que não dependia em nada do seu rubi, apesar de usá-lo. Mas quando o rubi foi destruído, Morpheus se tocou que aquilo estava mais o limitando que ajudando, então não fez muita falta no fim das contas. Apesar disso, Daniel tem consciência de que sua esmeralda é mais uma limitação autoimposta e observa que um dia deverá destruir a esmeralda. Mas como eu disse, Daniel não é mais fraco e já humilhou totalmente o Starro, colocando o vilão em um aquário dentro do seu reino quando os dois lutaram. Se é que dá pra chamar aquilo de luta, foi completamente uma humilhação. Daniel também herdou as ferramentas de Morpheus, como sua algibeira e o seu elmo. A algibeira, apesar de pequena, nunca se esgota e sempre está com a areia que Morpheus e Daniel usam para se locomover entre as realidades. Também pode utilizar a areia para colocar as pessoas no sono eterno, do qual elas nunca acordam, passando a eternidade com bons sonhos ou com terríveis pesadelos, sendo um item muito perigoso para ser manuseado por mortais, como infelizmente já aconteceu após Morpheus ter sido preso. Essa areia possui a sua essência, e além de tudo isso que eu mencionei, pode ser usada conforme a entidade desejar, onde ele até mesmo já utilizou para encontrar o demônio que estava com seu elmo. Esse elmo que foi criado por Morpheus a partir de um crânio de um deus que o personagem matou, mas infelizmente não sabemos qual era esse deus e muito menos qual era sua mitologia. Ele costuma usar o elmo, que é uma demonstração de seu poder, em batalhas ou em missões diplomáticas importantes, mas principalmente para batalhas. O elmo também contém a essência de Morpheus e serve para proteger o seu usuário durante as suas viagens pelas dimensões, por isso é importante que os dois sempre estejam juntos, justamente por conter a sua essência que ele se arriscou tanto indo para o inferno recuperar, já que se fosse só um crânio, não faria muita falta. E também não é um item que ele pode simplesmente criar dentro do seu reino. Quer dizer, ele até pode, mas teria que desistir da parcela de poder que ele colocou no elmo original, logo, ele acaba por não fazer isso. E é justamente com esse item que eu finalizo o vídeo de hoje, mostrando todo o poder já apresentado pelo sonho dos perpétuos nos quadrinhos. Se curtiu já sabe, deixa o like aí embaixo e manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!